Hoje em dia, quando falamos de superforça, na maioria das pessoas se lembra dali de 2 ou 3 personagens da DC com essa característica, mas na verdade, no universo dos quadrinhos da DC Comics, temos muitos personagens que os seus poderes, e o seu poder principal, é a superforça, a força física. Personagens que batem de frente com os maiores e mais fortes heróis e vilões. Aqui no vídeo de hoje, veremos uns 15 usuários de força bruta, mais temidos do universo da DC Comics, aqueles que a força bruta é o seu principal poder, cara. Personagens que podem levantar prédio, destruir asteroides ou até mesmo destruir planeta, na base da porrada. Muita gente estava falando sobre a narração do vídeos que estava ruim. Agora eu melhorei, mas com isso eu vou postar menos. Vídeos dos motivos é que é bem caro pagar uma boa narração, e eu não estou ganhando nada com o canal ainda, e bem puxado para mim. E o outro, e que o canal caiu bastante, o número de visualização, e isso está me deixando bem para baixo ultimamente, porque eu me dedico bastante para editar os vídeos. Então eu peço para vocês deixarem o like, e se possível compartilhem o meu trabalho. Isso ajuda um monte e comenta, se vocês preferem na quarta ou sábado. Primeiro temos Amazo, por ser um androide, já é naturalmente mais forte fisicamente do que um ser humano comum, e até mesmo alguns super seres. Mas não por conta da sua fisiologia que ele entra aqui na lista não, cara. Mas sim por sua capacidade de copiar os atributos de outros personagens. Graças a isso, ao encontrar um personagem com super força, ele pode copiar os seus poderes e ter para si uma força equivalente ao do seu rival, ou até mesmo mais forte do que o seu rival, melhorando poderes que ele absorveu. Esse seu poder de copiar da habilidades não é muito claro, ao ser retratado tanto nos quadrinhos quanto fora, como animações. E isso porque na animação da Liga da Justiça, que por sinal é um universo que faz parte também dos quadrinhos, ele é quase que onipotente, e a sua força se iguala ao próprio Superman, até supera a da Mulher Maravilha. Mas nos quadrinhos, ele já se mostrou o inferior em um combate contra o Adão Negro, aonde acabou perdendo a sua cabeça em poucos instantes na luta. Mas em outras ocasiões enfrentou equipes, que é tão forte quanto a Supergirl, também outros kryptonianos. Então a sua força, por mais que seja muito grande, é bem constante. Mas apesar disso, ele é de fato muito poderoso, nas condições certas. E por isso então entra aqui no nosso vídeo, lembrando também que esse vídeo não é o nível de poder. É apenas uma lista com os maiores pesos pesados da DC. Número 2, Superman e todos os seus pares, como o bizarro kryptoniano, Supergirl, Poderosa e etc. Superman. Então, assim como todos os outros kryptonianos, é um dos seres mais fortes da Terra e, com certeza, o mortal mais poderoso que já vagou pelo universo. É até mesmo difícil escolher feitos do Superman, para colocar aqui como exemplo. Ele já segurou por alguns instantes um buraco negro com as mãos, quase tirou a Lua de órbita com os seus socos, mesmo estando enfraquecido, e assegurou o peso equivalente da Terra por 5 dias e muito mais. E isso sem contar personagens que carregam a mesma origem ou genética que o Superman. O Batman já afirmou que a Supergirl iria no futuro superar o Superman em força, e tanto ela quanto a personagem Poderosa, também já de frente sozinhas contra o Darkseid, um outro peso pesado, sinistro, bizarro, por ser um clone do Superman, consegue também bater de frente contra um kryptoniano, e personagens também como o Ultraman, outras versões aí do Superman e dos filhos do Superman. Superman Cyborg também é outro, do que conseguiu acesso à genética kryptoniana, e já foi capaz até mesmo de partir o Apocalipse no meio. E também temos o Superboy Prime, que em 2 ocasiões diferentes, conseguiu partir a realidade com os seus socos, e até mesmo atravessou o Anti-Monitor enfraquecido. Anti-Monitor, que é uma entidade cósmica, então sendo quesito de força com Superman, é um dos maiores cara lá na pré-crise. Inclusive carregava vários planetas nas costas, puxando por correntes. 3 temos o Apocalipse. Apocalipse é um verdadeiro monstro, quando falamos de força bruta, e uma das únicas coisas do universo que põe medo no Superman. Logo na sua primeira aparição, ele derrotou toda a Liga da Justiça, literalmente com uma mão nas costas. O Gladiador Dourado, até mesmo no momento, alegou que ele era como um apocalipse, um fim do mundo, e por isso ele ganhou esse nome com a chegada do Superman na luta.
A batalha ficou mais equilibrada, mas mesmo assim, o Homem de Aço ainda estava perdendo. E no fim, ele entra em coma, após dar tudo de si para deter do Apocalipse. Outro dos feitos interessantes de força é que ele conseguiu derrotar com facilidade um dos avatares do Darkseid, de forma até mesmo humilhante para o Mestre de Apocalipse. Seus golpes eram capazes de estremecer o planeta, que é sentido até pelos equipamentos responsáveis por registrar os terremotos, pode quebrar também sem problemas as construções de energia dos Lanternas Verdes, e tanto o Superman quanto o Caçador de Marte afirmaram que nunca antes foram atingidos por tanta força por alguém. Número 4, já que tem ele. Também temos aqui o Darkseid. É um pouco difícil mensurar quão forte fisicamente é o Darkseid, já que ele raramente aparece em sua verdadeira forma. Na maioria das vezes que presenciamos os seus combates, é apenas um dos seus usava atalhos, já que a sua verdadeira forma é algo mais abstrato que vive fora do multiverso. Então o nível de força varia de avatar para avatar, como por exemplo o avatar que apanhou do Apocalipse, como eu disse antes, mas alguns dos seus avatares que, lembrando, não têm a sua força total, teve alguns feitos notáveis, como derrubaram o Superman com apenas um único golpe, derrotou também o Tártaro na força bruta, que seria uma versão da DC Thanos, bateu de frente contra o Anti-Monitor e lutou de igual para igual contra o Superman e a Supergirl, ao mesmo tempo, mas o foco do personagem não é muito seu combate físico, então ele carece de grandes feitos de força bruta. Geralmente os seus feitos são em alguns pequenos quadros ali dentro dos quadrinhos, aonde ele é o principal vilão. Ele utiliza de várias outras habilidades para vencer as suas batalhas. Mas sim, se precisar entrar na porrada, como eu falei, ele bate de frente com o Superman. Em alguns momentos até mesmo supera o Superman. Número 5. Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha dispensa apresentações, Filha de Zeus. E metade Amazonas, ela faz parte da trindade que carrega nas costas toda a DC Comics. Na sua forma base, ela é capaz de te tocar golpes com Kryptonianos, e até mesmo já venceu a Supergirl em poucos instantes, usando a sua força e habilidades de combate, em uma pequena discussão. Ela estava vencendo uma luta contra o Lanterna Verde Hal Jordan, e ainda zombando da diferença de força entre os dois, mas ela tem um artifício a mais, que é a retirada dos braceletes, que a deixa mais poderosa. Ela entra no seu modo Berserker, liberando todos os seus poderes. É dito que esses braceletes meio que seguram nerf um pouco a personagem, senão ela ficaria descontrolada nesse estado do Berserker. Ela foi capaz de derrotar fisicamente a deusa Artemis, e até mesmo segurou o Apocalipse em seu retorno. A Terra número 6. Temos Orion, como uma Mulher Maravilha está aqui nessa lista, também não poderia deixar de fora um deus por completo. Olham o filho do Darkseid, ele que é um dos novos deuses, e o principal quando se trata de força bruta ali na esfera dos deuses. Ele já foi capaz de bater de frente com o primogênito, o filho de Zeus, que foi prometido como um sucessor do Olimpo, mostrava mais forte até mesmo do que a Mulher Maravilha. Quando ele é da criança, 5 soldados de Apocalipse lutaram contra Orion, e ele matou 2 desses soldados, e os outros 3 mal conseguiam segurá-lo. Ainda quando criança, ele era forte o suficiente para machucar o lobo da estepe e roubar os seus armamentos. E agora, como um adulto, ele pode facilmente levantar aviões acima da sua cabeça durante as suas lutas como um deus. Existem poucos no multiverso que podem aguentar os seus golpes, e nem mesmo as raças mais poderosas, como os marcianos ou os kryptonianos, podem lutar contra ele, e se lutar, provavelmente na super força, ele vai superar. Número 7. Temos o Caçador de Marte. O Caçador de Marte raramente é lembrado pela sua super força. Na verdade, os fãs tendem a somente lembrar o personagem pela sua telepatia, que é assim extremamente forte na verdade. Os próprios membros da Liga da Justiça dizem que ele é tão forte quanto o Superman, e o próprio Homem de Aço J disse que o Marciano é um dos poucos que ele não gostaria de enfrentar no mano a mano junto do Superman, capaz de segurar nave do Brainer, que é bem maior do que todo o planeta Terra, e junto do Superman e Mulher Maravilha, eles foram capazes de mover todo o planeta. Outros seres que demonstrarão ali o mesmo nível de força e resistência do Superman, como por exemplo, o Mondeo,
ou outros deixamitas, outros kryptonianos, menores não têm a mínima chance na força contra o Caçador de Marte, o Humanel. É um dos primos do Superman aí, por exemplo. Desmaiou com apenas um único soco do Caçador de Marte. Caçador de Marte. Então é um dos personagens mais poderosos da Terra, e sim deve ser mais reconhecido. Por isso eu estou inclusive para fazer mais vídeos aqui sobre os seus feitos, todos os seus poderes e etc. Comenta aqui embaixo que eu trago para vocês seguindo. Temos o Capitão Átomo, outro dos personagens extremamente mal reverenciado pelos fãs, é o Capitão Átomo, ele que em seu auge é quase uma entidade. E até mesmo na forma básica foi capaz de Deus. Tudo e o corpo do Dr. Manhattan, os seus poderes, estão mais ligados ali a controle de energia, então feitos de força, são mais mas sim, existem ele sozinho. Foi capaz de lutar sem esforço ali, contra várias versões do Superman. Ao mesmo tempo, nocauteou também o vilão Major Força, em um único soco. Esse personagem, inclusive, que é quase uma versão sua, só que mais limitado, destruiu o capacete de uma versão alternativa do Senhor Destino, com também apenas um único soco. E esse que é um dos artefatos místicos mais poderosos e mais resistentes da DC. E ele destruiu, é um dos vários nessa lista aqui, é capaz de destruir construções também dos Lanternas Verdes, como no caso ali nessas batalhas contra o Jordan, ele também destruir facilmente essas construções nas suas lutas, vira e mexe, ele é visto indo pra cima, na força bruta, na porrada contra os vilões. Número 9, temos o Ícone. O Ícone é de uma raça alienígena conhecida como Terminar e caiu acidentalmente na Terra em 1839. E desde então ele aguarda a tecnologia da Terra avançar um pouco mais e assim alcançar a tecnologia do seu povo, para ele ter uma tecnologia suficiente para conseguir voltar para casa. Ele não pertencia a C-Comics, mas os direitos do personagem foram comprados. E agora, se ele faz parte da DC, até mesmo faz parte da Liga da Justiça, o Superman, inclusive já teve o desprazer de receber um dos seus socos, cara, e reparou que sentia dor quando era acertado. Na verdade, ele quase fez o Superman desmaiar, enquanto estava apenas se segurando. Ele na batalha, ele também conta com seus feitos menos relevantes, como dobrar armas de fogo ali, com as mãos, levantar carros, levantar também, isso tudo é gigantes. Mas eu acho que nenhum deles é tão impressionante quanto o feito de encarar e bater de frente com o Superman. Ele é dito também como uma das várias cópias, né? Paródias do Superman. Mas ele é um baita personagem também que tem personalidade própria, né? Uma história própria. É muito rica também. Número 10 temos o Atlas. Atlas é um personagem bem classe C dentro desse comics e ganhou o mínimo de relevância ali no quadrinho e animação Superman. Grandes astros em que desafiou o Superman e uma queda de braço pela Lois Lane. Pois é, ele queria Lois Lane talarico. Tá vendo, na verdade? Ele é um personagem de séculos passado que descobriu ser super forte quando defendeu a sua mãe, de um grupo ali de escravistas. Ele apareceu como um vilão do Superman e até mesmo lutou até o impasse contra o Kal-El, o cara amando do governo, e contra o Krypto, né? O Supercão, outro que ficou no seu caminho e também foi derrotado, foi o Herói Aço, que teve a sua armadura destruída no combate. Infelizmente, ele não é um personagem muito desenvolvido, o suficiente assim para dar mais exemplos sobre os seus poderes. Mas se ele é capaz também de se igualar ao Superman, ele pode sim entrar aqui nessa lista. Aqui ainda no 10º, cara. Eu vou citar também outro Atlas, já que leva o mesmo nome. Eu acho que encaixa bem aqui, vai como uma menção especial. Tô falando do Atlas, um dos deuses ele dá força, uma das entidades da força, que inclusive dá os poderes da força. Cara, o super-herói é conhecido como Shazam Pois, é a força do Shazam, vem desse titã, o Atlas que segura todo mundo tivesse toda a existência nas costas, é que também acaba não tendo muitas informações sobre esse titã. Atlas apenas que ele dá os seus poderes ali, o Shazam, e também teve uma ocasião em que o Superman tomou o lugar do Atlas, carregando o peso aí dos mundos, né? Deu uma folguinha ali pro Atlas, e pô, cara, se o Atlas consegue carregar esse peso e dar aquela força física toda para o Shazam, dali que o Shazam puxa os seus poderes, é justo colocar o Atlas aqui também, mesmo que não temos muitas informações sobre o personagem, já que falamos dele. Número 11, Shazam e o Adão Negro, e também toda a família.
Shazam, todos os personagens estão que compartilham desse mesmo poder, merecem estar aqui nessa lista, nessa posição. Isso porque todos eles recebem a força divina de um determinado deus, seja ele grego ou egípcio. O Shazam, em quadrinhos mais antigos, tinha uma rivalidade amigável com o Superman, e ambos costumavam disputar para ver quem mais forte fisicamente também, mais rápido, mais resistente, etc. E mesmo hoje em dia, os dois costumam lutar de vez em quando, e o Shazam inclusive já ficou impressionado por conseguir mandar para longe o Homem de Aço, e lutas que o Superman ganha. Outras o Shazam vence, né? Assim, na maioria das vezes, o Superman que vence tá mais sim, o Shazam dá um baita trabalho para o Homem de Aço. O Adão Negro é outro que até mesmo já chegou a ignorar os ataques do Superman, e quando também recebeu os poderes de Isis, ele ficou tão poderoso que lutou contra exércitos inteiros de heróis. Cara, teve que se juntar a várias equipes Liga da Justiça e outras para vencer o personagem. 12ª colocação, temos Mongul, mais um vilão do Superman aqui nessa lista, e dessa vez um que já não é tão conhecido quanto os outros que eu já mencionei antes. Esse que é um governante, tirando de um planeta distante, e busca por toda a galáxia artefatos imundos para conquistar, levando a enfrentar a Liga da Justiça. Em algumas dessas ocasiões, apesar de hoje em dia ele não ser tão poderoso antes da crise, nas Infinitas Terras, ele foi capaz de já derrotar o Superman. Derrotou também o Caçador de Marte, Mulher Maravilha, e até mesmo o Superboy. A partir dos Novos 52, foi mencionado nos quadrinhos que a sua força física se equipara à do Darkseid, e que ninguém pode contra ele num contra um. E não menos importante, ele também já foi capaz de lutar contra o Sinistro. Cara, o líder da tropa dos Lanternas Amarelos, o Mongul, estava tentando tomar o controle de toda a tropa, mas acabou falhando, né? Mesmo dando sim muito trabalho para o vilão. Sinistro, 13º personagem. Temos o Solomon Grundy. Grundy é um morto-vivo que teve diversas origens na DC Comics, mas atualmente ele é um dos avatares da força conhecida como o Cinza, assim como tem o verde, o vermelho e etc. A cada vez que o Solomon Grundy ressuscita a sua força, parece se mudar, sendo que em uma ocasião ele mal conseguia lutar contra o Batman de mano, e já em outras ele estava brigando, cara, como os mais fortes da Liga da Justiça, bateu de frente com o Superman. Já teve também momentos em que ele perdeu uma luta ali na força bruta para o bem, né? Então é difícil dizer o quão ele realmente é, porque vira e mexe ele morre e ressuscita, com uma outra forma, principalmente por ele ser um vilão, não muito trabalhado, e com as mudanças na editora, ele foi ficando cada vez mais fraco, ao contrário da pré-crise, né? Que, mano, ele solava kryptonianos com muita facilidade. Número 14 temos o Detonador. Se na Marvel existem diversas versões do Superman, a DC Comics tem que ter diversas versões do Hulk. E sim, o Detonador é uma dessas versões, e esse celular tem a capacidade de se transformar em um monstro gigantesco de puro músculo. Ele faz isso uma vez por dia durante 1 hora depois de um experimento o governamental que ele acabou sendo exposto. Ele sozinho já foi capaz de lidar com um vilão parasita, que é um vilão do Superman também, já foi capaz de lidar ali com a equipe da Força Tarefa, e depois entrava em combate contra a Mulher Maravilha. Durante a batalha, ele se mostrou no mesmo nível de força física da Amazonas, e os seus golpes estavam destruindo prédios ali durante esse confronto. Não é um personagem muito desenvolvido, então não sabemos ao certo as suas capacidades totais, mas também ele já foi capaz de superar a força do Solomon Grundy, e foi elogiado pelo Superman acerca da sua força. E como eu disse, ele é uma versão, uma paródia do Hulk aqui na DC. Não tem como um personagem desse ser fraco fisicamente, né? Se não copiarão errado o personagem número 15. Não podemos também deixar de citar ele, o Lobo, o maioral da DC Comics. O Lobo já foi responsável por descer a porrada em vários heróis diferentes nos quadrinhos da DC, incluindo o Superman, que acabou se tornando medida de força aqui nesse vídeo. Como vocês já anotaram, né? Todo mundo que bate de frente com o Superman, já venceu. O Superman é super forte fisicamente, só que o Lobo ele vai bem, mais além do que isso. Ele já bateu nos deuses que viviam no paraíso e acabou inclusive sendo expulso do paraíso, após derrotar cada um desses deuses, quebrar construções dos Lanternas Verdes. Não é nada do personagem, mas nessa altura do vídeo, quebrava construto também de energia dos Lanternas.
já não significa muito, né? No início das suas aparições dos quadrinhos, ele era inclusive mais poderoso. Nem o Superman conseguia acompanhar o personagem. Nem força, nem em velocidade, nem resistência. Cara, ele era sinistro. Quase todos os heróis que apareceram nessa lista já tiveram uma oportunidade de apanhar para o Lobo, o Maioral, incluindo o Caçador de Marte e o Shazam, que tomaram verdadeiras surras. Um dos seus feitos de força mais lembrados é quando ele comprimiu uma cidade inteira no tamanho de uma bola menor do que a sua mão. Esse efeito é basicamente impossível, cara. Por inúmeros motivos, né? Eu não consigo nem pensar em personagem melhor para terminar essa lista aqui do que ele normalmente, o personagem lembrado pelo seu fator de cura, né? Que é um dos maiores aí dos quadrinhos, se não o maior, já que Iria também foi expulso do céu e do inferno, então ele sempre vai se regenerar e não pode morrer. Não pode entrar no reino dos mortos. Se sobrar uma única gota de sangue, ele vai se regenerar por completo, cara. Só que sim, ele também tem uma baita força física, além desse fator de incomparável. Se gostou do vídeo e quer ver outros temas nesse sentido aqui, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês os heróis mais temidos, pela inteligência, pela viagem no tempo, pelo quê? Cara, comenta que eu faço o vídeo. Aqui falou, valeu e fui.